E aí, taurinos, como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura geral, tá? Ainda não são as leituras para 2023, é só para finalizar as leituras que eu não tinha colocado aqui ainda para dezembro. E aí daqui a pouquinho a gente vai ter as leituras de início de ano aí, tanto para amor quanto numa energia geral, ok? Vamos ver o que a gente tem aqui em termos energéticos. Uma nostalgia. É meio a energia que está permeando a grande maioria das leituras que estão saindo aqui para o final do ano. E faz todo sentido, né? Vai fechando um ciclo aí, mesmo que seja um ciclo imaginário, de um tempo que a gente mesmo inventou aqui na Terra. A sensação de quando esse ciclo vai se fechando é meio nostálgica, assim, de análise do que passou, de análise do que eu vivi, do que eu deixei de viver, do que eu queria ter vivido. Aquela nostalgia de rever momentos bons, uma melancolia de rever momentos que não foram lá tão legais. É bem energia de final de ano aqui, esse 6 de copas. E, inclusive, combinando com a ideia de alguma coisa que está se acabando, a gente tem um dia se acabando aqui com esse final de tarde marcado por essa carta nesse deck. Final de ano tem essa energia coletiva de rever, de ressentir. Do mesmo jeito que o início de ano tem uma energia coletiva que muitas vezes a gente não se atenta. Por mais que a medição do tempo aqui na Terra, aqui no físico, seja bem ilusória, seja baseada em coisas que nem são tão exatas quanto a gente acha, durante 24 horas, quase 70% do planeta está virando de ano. Em termos de inconsciente coletivo, tem uma massa projetando novas expectativas, novas energias nesse recomeço. Então, por mais que o marco seja imaginário, a sensação das pessoas não é. A soma de todas essas sensações de recomeço, de um novo início, de força para ir atrás dos próprios objetivos, pode ser a energia que muita gente precisa para fazer a grande virada na própria vida, porque o coletivo está empurrando para frente. Essa energia é real, ela impacta a grade energética do planeta. Do mesmo jeitinho que a gente tem um pedação do planeta aí sentindo essa nostalgia. Tá acabando, foi bom, não foi tão bom, isso foi bacana, aquilo não foi bacana. Por que eu estou trazendo tanto também a ideia do reinício aqui para frente? Porque eles estão me dando a energia da rainha de paus aqui no fundo do baralho. E quem é a rainha de paus, se não aquela que tem a energia de fogo, a energia da vontade, a energia do afã de... A gente tem aqui marcado perfeitamente, dependendo evidentemente da interpretação do momento, exatamente marcas desse momento finalizando e desse novo se iniciando. Também está marcado nesse deck aqui aquela fé quase mágica que a gente tem de que a virada de ciclo vai trazer mudanças internas e externas. São novas perspectivas. Não é bacana que a divindade deixa a gente dividir o nosso tempo dessa forma?
Porque no final das contas é a divindade permitindo que a gente tenha visões e sensações de recomeço e finalização e recomeço, quando na verdade fisicamente não há. E o nosso espírito não sente um alívio? Tá acabando o ano e vai começar outro. O nosso espírito ele não sente um... Ai, vou recuperar então o fôlego e depois eu vou com força total de novo. Olha como é sábia a divindade que deixa a gente fazer essas divisões de tempo, permitindo inícios, reinícios. Fantástico, né? A gente entra sim todo novo ano com uma energia renovada. E isso também se deve a essa reflexão que quase todas as almas fazem no final desses grandes períodos. Também é a sensação que muitos atribuem ao inferno astral. Um mês antes da data em que a gente aniversaria, a energia cai, a gente fica mole, melancólico, reflexivo, porque o nosso espírito, mesmo que conscientemente a gente não perceba, está fazendo essa pesagem do que foi apreendido durante esse último ano, do que a alma absorveu de conhecimento. A alma não, o espírito, tá? O que o espírito absorveu de conhecimento, de dentro de cada situação, o que foi tirado, o que não foi tirado. Sabedorias da divindade permitindo que a gente recobre ao final de cada ciclo esse fôlego tão necessário para a vida que é tão difícil aqui na 3D. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Não pula, carta, não pula. Aqui para muitos taurinos tem uma melancolia que se refere a afetos que não ficaram. Afetos que pareciam um encaixe perfeito e não permaneceram. Novos virão, tá bom, taurino? Sempre virão. Essa carta do julgamento saiu para Escorpião, eu acho. E tem um pouquinho a ver, inclusive, com alguma leitura que eu vá fazer para mim, eventualmente, porque eu tenho Touro e Escorpião no meu mapa muito fortes, principalmente na parte emocional. E essa pesagem que a gente tem aqui é muito explícita na carta do julgamento, que é um arcano maior, porque mostra que no final de todos os ciclos, aquela análise que a gente faz da gente, ela tem que garantir que a gente sinta que o nosso coração é mais leve do que uma pluma. Ou seja, a gente tem que sentir que a nossa consciência está limpa, de que a gente fez as melhores escolhas de acordo com o nosso nível evolutivo. Nem todo mundo consegue, na verdade, aqui na Terra. Gandhi talvez conseguisse, Buda conseguia? Talvez. Mas a gente tem que fazer o possível para se aproximar disso, né? Porque no final das contas, no final de todo ciclo, a gente presta contas para o grande juiz, que é a nossa consciência. É a sensação que eles estavam me dando com os 6 de copas? Sim. Também daquela percepção de que os afetos que ficaram são os afetos que são importantes, porque essa carta aqui do 6 de copas, ele traz aquela união que é confortável para as duas almas ou para o grupo de almas. Sabe aquele amor que você tem, aquele amigo que você tem, aquele familiar que é tão caro, que tem um entendimento pelo olhar, aquela coisa que tem quase uma transmissão de pensamento. Os afetos que são importantes. No final de cada ciclo é que a gente para perceber que de todos os pentes finos que a vida faz, os afetos importantes permanecem sempre.
É até uma redundância permanecer sempre, né? Vamos seguir aqui. Também, uma coisa que eles tinham me mostrado e eu tinha esquecido completamente porque falo demais, é aquele conceito mágico, tá? Espiritual, de que nesse novo ano a espiritualidade vai me ajudar, já está me ajudando nesse final de ciclo. Tem também, e está muito marcado por esse gatinho aqui, no lombo da Rainha de Paus. Talvez a espiritualidade esteja me dando novas forças, e às vezes é sim. Às vezes é sim, mas sempre por merecimento nosso, nunca porque o universo inventou de me dar forças do nada. Rainha de Paus sabe muito bem o que quer, e a gente está iniciando aí um novo período, e se eu sei o que eu quero, já é 90% do caminho andado. A vontade. E aí, é claro, você analisa aí o que é vontade do ego, o que é vontade do coração, entendendo também que a gente está na Terra e a vontade do ego é sim importante. Tá? Ela não sobrepõe a vontade do coração, mas ela é sim importante. Também, analisa aí no seu coração se você não quer aprender a jogar tarô comigo. Tá? Porque eu tô com algumas vagas ainda da mentoria abertas. São pouquinhas vagas, não é uma mentoria que eu vou seguir oferecendo, é dessa vez que eu estou oferecendo. Me chama ali se você quer aprender esse método de tarô que você vê aqui no canal e que você sabe que é diferente do tarô dos outros canais. Não melhor nem pior, diferente, tá? Vem comigo porque essa jornada é eu com você, então não é uma mentoria em grupo. A gente vai estabelecer uma data, uma série de datas em que eu e você vamos nos encontrar por meio de videochamada e vamos fazer essa troca, porque eu também aprendo. Além desse conhecimento todo de como funciona uma tiragem e do que é cada carta, eu vou trazer para você também todo o resto que você precisa para ter base para fazer uma leitura que traga muito mais do que um simples interpretar de lâmina, que no final das contas é o grande diferencial. Então, se você sente aí dentro do seu coração o chamado, meu número de WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, também está nos comentários, tá? E você me chama ali, eu explico para você como é que funciona esse processo, lembrando que são só essas vagas e não pretendo dar essa mentoria novamente. Seguimos aqui. Muitas lembranças eles me mostram aqui com essa carta do julgamento, que é uma coisa muito diferente do que eles me mostraram lá no signo de Escorpião com essa mesma carta, tá? Muitas lembranças e muito forte na questão de pessoas que não estão mais aqui, sejam os que partiram, sejam os que partiram fisicamente para outro campo aqui da nossa vida, né? Às vezes outra cidade, outro país, às vezes em outra vizinhança pertinho, mas o contato já não é mais o mesmo. Vamos ver o que mais aqui. Tá acabando um ciclo grande aí pro taurino, tá? E aí, toda leitura de tarô tem um final de ciclo. Oh my God, sim. Sim, porque a gente está sempre finalizando um e começando o outro, e não precisam ser grandes, mas se o impacto no nosso crescimento é grande, então o ciclo é grande, tá? Seguindo aqui, eu tenho o 4 de espadas, eu ia falar paus. E o que esse 4 de espadas está me falando? Sobre coisas que durante esses períodos aí, e eu não estou falando de um ano, tá? Eu estou falando de 2 anos para a grande maioria dos taurinos aqui. Nesse ciclo desses últimos 2 anos aí, tem muita coisa pela qual eu me condeno. E a gente já está crescidinho para saber que o autocondenar não é lá uma coisa muito produtiva. Não quando eu quero seguir crescendo, quando eu quero seguir evoluindo. Também na energia de pesagem e de nostalgia isso entra, porque vem daquele rever
Não só o que o outro causou em mim, mas o que eu também causei no outro se eu tenho senso crítico, que é diferente de autocrítica. Taurino usa dentro de você aí a sabedoria que já tem, da sua própria consciência, e absorve dessas experiências aí conhecimento, sabedoria e aquele blá 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 que a gente conhece, absorve tudo isso, mas não puxa a autocondenação. Uma criança que está na pré-escola é perfeita para pré-escola, uma criança que está na segunda série, nem sei se divide ainda assim, mas uma criança que está na segunda série é perfeita para a segunda série, do mesmo jeito que você era perfeito para o estágio que estava antes e é perfeito para o estágio que está agora. Agimos de acordo com o nível de consciência que temos e etc, e etc. Você já cansou de ouvir tudo isso. Se eu estou agindo de acordo com o meu nível de consciência em cada período, a autocondenação é burrice. Ela é burrice porque eu estou dizendo que eu tinha que ser mais inteligente do que o nível que eu tinha antes. E agora eu tenho que ser mais inteligente do que o nível que eu estou agora. Não existe isso. Então, assim, ó, observa o que funcionou e não funcionou dentro das suas atitudes e tira o conhecimento, o aprendizado, o compromisso consigo de não fazer mais. É assim que a gente vai transformando a nossa sombra, identificando e aí sim trazendo luz, mas não criticando ela, dizendo você é feia, não devia estar aí. Ela só vai se esconder e piorar uns bons cantos aí da sua vida. Então não entra nessa aqui, tá? É claro que não é uma leitura para 2023, mas pegou muito dessa energia, porque o que está sendo dito, pedido, informado aqui? Muito melhor navegar pelo próximo mar, desse próximo ciclo, com tranquilidade, com a consciência em paz. Eu fiz o melhor que podia ter feito. Tranquilidade interna, tá, Taurino? Porque de revolto basta o mar da vida, como você pode ver nessa carta do Rei de Copas. A vida já é turbulenta, as pessoas já são turbulentas, o governo já é turbulento, o planeta é turbulento. Não deixa o turbulento crescer aí dentro de você quando tem um ano inteiro aí pela frente para se trabalhar a energia de calma e de compaixão por si. Talvez esse seja aqui o grande recado dessa leitura toda. Compaixão por si, empatia por si, paciência consigo. Você está num processo forte nesses últimos anos de trabalho emocional, é interno. Esse crescimento, ele está sendo visto, ele é visível. Olha para você com um pouquinho mais de compaixão que você vai ver o tamanho da estrada que você já percorreu e o quanto você já subiu em termos de escadinha aí da eternidade. Vai cansar subindo? Vai, eu também vou cansar subindo, não vai acabar nunca. Mas a gente não pode parar. Melhor ir com paciência e com calma que a gente tem a eternidade, né? Taurino, se quiser uma leitura particular, meu número também está aqui embaixo. Eu ainda tenho vagas para final de ano, início do próximo. Depois eu vou dar uma paradinha, porque mereço. Então, corre se você ainda quer fazer uma leitura para entender o que aconteceu e o que vai acontecer. E também, finalizando aqui, eu volto com as leituras de começo de ano. E aí me diz aqui nos comentários aqui embaixo se você quer uma mesma leitura com geral e amor ou duas leituras separadas com esses assuntos aprofundados em cada uma delas, tá? Eu vou levar essa votação e essa opinião sua em conta na hora de fazer os vídeos, tá bom? Finalizo por aqui. Peço que você se inscreva no canal, que ative a sinetinha, que deixe um joinha nesse vídeo para ele chegar mais longe e me deixa um comentário fofo aqui embaixo, porque eu leio todos e boto um coraçãozinho, tá bom? Até daqui a pouquinho então, Taurino. Beijo, beijo.